Olá, eu sou a Gabriela Fadel e o vídeo de hoje vai ser o Draw My Life, que é basicamente eu desenhando a minha vida e narrando, porque obviamente vocês não iriam entender nada se eu só desenhasse, porque eu não tenho esse talento todo. Não exijam muito de mim, tá bom? Bom, eu nasci dia 17 de abril. Eu era um bebê lindo, 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 com os olhos azuis enormes. E eu nasci numa sexta-feira da paixão, é por isso que eu sou assim, apaixonante. Mentira, na verdade eu não era um bebê lindo, tanto é que a primeira coisa que a minha mãe falou quando ela me viu foi falar pra minha avó: ela é minha filhinha, né, mas ela é tão feinha. E a minha avó disse que às vezes quando eu crescia melhorava. Bom, eu fiquei um bebê mais ou menos bonito depois que eu cresci um pouco. Eu era o bebê mais feliz e contente do mundo, eu tava sempre sorrindo, nunca chorava, não dava trabalho pra ninguém. Eu era super calma, brincava sozinha, não saía correndo por aí. O problema começou quando eu comecei a comer comida sólida, porque eu odiava comer. E eu cresci e eu continuei odiando comer. Até os meus 11 ou 12 anos, eu tinha o costume de ficar horas sentada na mesa pra almoçar. Horas mesmo, umas 4 horas, literalmente. Era a pior hora do dia. Bom, um belo dia, o meu pai tava me carregando no colo quando eu era bem bebê, eu acho que eu tinha 1 ano, e ele acidentalmente me deixou cair e eu bati a cabeça e eu tive traumatismo craniano. Eu lembro de ter que fazer, bom, talvez eu não fosse tão pequena assim, porque eu lembro, mas eu lembro de ter que fazer alguns raios-x, mas eu acho que eu fiquei bem no final, né? Talvez, quem sabe. Talvez seja por isso que eu seja assim. Eu era uma criança muito quieta. Eu gostava de brincar sozinha, eu era muito criativa, eu brincava sozinha com as minhas bonecas, eu gostava de desenhar, eu gostava de fazer teatro pros meus parentes e cantar e fazer show, esse tipo de coisa. Enquanto as outras crianças brincavam de jogar bola, pique-pega, esse tipo de coisa, eu preferia ficar no meu canto, brincando com as minhas coisas. Eu não gostava tanto de brincar assim com as outras crianças. Mas eu era muito, muito alta. E o meu pai achou que seria uma ótima ideia me colocar pra fazer vôlei. Eu tinha que acordar muito cedo nos sábados e nos domingos. E eu odiava, e eu ficava brincando sozinha na areia. Eu simplesmente não ligava pra aula, nem um pouco. A minha família, quando eu era pequena, era a minha mãe, meu pai, que é muito, muito alto, e eu. Essa foi a minha família durante um bom tempo, até que os meus pais se divorciaram. Mas ficou tudo bem, porque o meu pai casou de novo, e ele e a mulher dele tiveram a minha irmãzinha, que hoje tem 2 anos, e a minha mãe casou de novo também com o meu padrasto, que é o máximo. Então todo mundo ficou feliz no final. Bom, quando eu era pequena, eu lembro que eu fiquei muito doente. E eu fiquei internada durante umas 2 semanas. E os médicos não sabiam muito bem o que eu tinha. Eu tive que tomar várias injeções pra ficar boa. E eu lembro que enquanto eles estavam tentando descobrir o que eu tinha, eles enfiavam esse tipo de cotonete gigante na minha garganta pra recolher, sei lá, a amostra de pus da minha garganta. E era horrível, foi a pior coisa que eu já tive que passar. Eu prefiro tomar 1 milhão de injeções do que ter que passar por isso de novo. A minha paixão de criança era o meu avô. Ele me levava pra fazer tudo. Ele me levava pro colégio, me buscava no colégio, fazia tudo. Quando eu tinha uns 8 anos, no Natal, o meu avô teve um ataque cardíaco. E eu lembro que ele ficou muito tempo no hospital. Ele teve que fazer várias cirurgias no coração, de catéter e angioplastias e vários tipos de cirurgia. E desde então, ele nunca mais foi exatamente o mesmo. Hoje em dia, ele não levanta mais da cama, ele não come mais, ele não fala mais, mas ele tá lá. O que eu não acho que seja uma vida tão legal assim. Bom, quando eu era pequena, por eu gostar tanto de dançar e cantar, esse tipo de coisa, eu resolvi pedir pra minha mãe, implorar pra minha mãe me levar pro balé. Eu queria muito, muito ser cantora, bailarina e todo esse tipo de coisa. E foi isso que eu fiz durante vários anos da minha vida, eu dancei balé.
Eu dancei balé até mais ou menos os meus 13 anos, quando eu larguei o balé para fazer um curso de modelo. Eu fiz esse curso de modelo durante 1 ano com vários amigos meus, mas não deu muito certo, porque naquela época eu tinha um monte de espinha. Então eu não podia ser modelo, apesar de eu ser muito, muito alta e magra. Bom, eu estudei desde o meu maternal até a minha 4ª série na mesma escola. Era uma escola bem pequena, onde eu conhecia desde todas as serventes da escola até a diretora e todos os professores. E quando eu estava na 5ª série, a minha mãe achou que seria uma boa ideia me colocar numa escola maior, porque ela achou que eu tinha que aprender a socializar com vários tipos de pessoa e que não era bom pra mim ficar numa escola onde eu conhecia absolutamente todo mundo. Essa é provavelmente a parte em que você vai achar que eu sofri bullying, como basicamente todo mundo que tá na internet. Mas eu não sofri bullying no colégio. Se tentaram um dia fazer bullying comigo, eu não liguei. Eu tinha os meus amigos. Eu não era muito popular, mas eu tinha os amigos que eu gostava e que eu saía e que eu falo até hoje. E eu adoro eles. E eu nunca tive muitos problemas de socializar no colégio. Apesar de eu odiar boa parte do meu colégio até hoje. Eu não gostava das pessoas. Enfim. Bom, eu estudei lá até eu me formar, mas quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu comecei a me sentir meio presa no mesmo colégio, com as mesmas pessoas, e eu não gostava tanto das pessoas assim. E eu não queria sair, eu queria fazer alguma coisa diferente da minha vida. Então, quando eu fiz 15 anos, eu decidi que eu não queria uma festa como as outras meninas, com aqueles vestidos ridículos de 15 anos. Muito menos queria viajar pra Disney, como a maioria das minhas amigas fazia. Eu não queria nada disso. Eu queria ir pra fora. Eu queria fazer intercâmbio. Eu queria ir estudar fora. Eu queria conhecer uma nova cultura. Eu queria mudar a minha vida. Eu queria fazer outras coisas e ser diferente. E mudar as coisas e conhecer lugares novos. Enfim, era isso que eu queria fazer. Mas a minha mãe, ela não queria muito me deixar fazer intercâmbio, porque a gente não tinha tanto dinheiro assim. E o intercâmbio era caro, mas eu insistia, eu enchia o saco pra fazer intercâmbio. E ela conseguiu o dinheiro, pegou um empréstimo. E eu fui pros Estados Unidos, pro estado de Michigan, que fica lá em cima no norte, numa cidadezinha chamada Tecumseh. Tecumseh tinha 700 habitantes. E basicamente metade desses habitantes era a família onde eu tava, porque a família consistia em a mãe, que era a Michelle, o pai, que era o Greg, e ele tinha uma barba enorme, ruiva, e os 4 filhos dele, a Shelby, a Sarah, o Tommy e o Chris. E eu, que nunca tinha tido irmão, tive que compartilhar com outros 4 irmãos. Eles tinham esse tipo de van, que era uma motorhome, que tinha cama e tudo mais, e eles me levavam pra passear por todos os Estados Unidos. Eu provavelmente conheço mais os Estados Unidos do que o próprio Brasil. E eu gostava muito deles, mas depois de um tempo eu fiquei cansada, eu sentia saudade dos meus amigos e da minha família, e sentia saudade do Brasil e da liberdade que eu tinha aqui, porque era uma cidade muito pequena e eu não podia fazer muita coisa lá. Então no final eu fiquei bastante feliz quando eu voltei. Assim que eu voltei, uma amiga me apresentou pela internet um garoto que ela tinha conhecido. E eu comecei a conversar com esse menino muito. Mas o problema é que eu moro no Rio e ele morava em BH. Mas eventualmente ele decidiu vir para o Rio pra me conhecer. E a gente namorou durante algum tempo. E esse menino foi o meu primeiro namorado. E, bom, ele não é tão feio assim quanto eu desenhei. É que eu não sei desenhar. Mas enfim. Só que eventualmente a gente terminou, porque esse negócio de namorar à distância não é tão fácil assim. E quando a gente terminou, eu fiquei muito mal. Eu lembro que eu não conseguia dormir. Eu deitava na cama e ficava acordada durante horas e horas. E se eu conseguia dormir, era só durante 2 horas da noite, no máximo. E eu, que sempre fui muito magra, eu não conseguia comer. E eu emagreci mais ainda, o que foi um pouco bizarro. As minhas notas começaram a cair também. No meu colégio tinha uma coisa de turma 1 e turma 2 e turma 3, que era por nota. Eu sempre fui da turma 1, mas eu tava quase indo pra turma 2, porque as minhas notas não paravam de cair. A minha mãe tava tão preocupada comigo que ela me botou pra fazer terapia. E eu lembro de ir pra terapia e me sentir super desconfortável, porque
Eu achava que ela tava me julgando e eu não queria falar das minhas coisas e dos meus problemas, porque eu achava que era bobo. Eu achava que eu não devia estar me sentindo do jeito que eu tava. Mas eu não conseguia fazer nada a respeito também. Então, eu simplesmente não gostava de falar sobre. Bom, depois de alguns meses a gente acabou voltando. Mas eu não tava feliz. Eu ainda tava muito triste. Eu ainda tava muito deprimida. E ele ficou triste porque eu tava triste e a gente acabou terminando de novo. E aí eu comecei a ficar infeliz com a minha vida. E aí eu queria fazer alguma coisa pra mudar, porque eu tava me sentindo triste. Então eu resolvi fazer um vídeo e colocar na internet. Porque eu achei que dessa forma eu iria falar com outras pessoas e conhecer outras pessoas. Iria me distrair e aí eu achava que eu ia ficar mais feliz assim. E isso de fato funcionou. Porque eu conheci um monte de gente e fiz um monte de amigos. E eu comecei a fazer parte dessa coisa incrível que é o YouTube. E eu conheci pessoas que hoje em dia são alguns dos meus melhores amigos. E eu sou eternamente grata por essa coisa maravilhosa, essa máquina que é o YouTube. Porque realmente mudou a minha vida. E aí eu descobri alguma coisa que eu realmente gostava, que era de fazer vídeos. E eu decidi que eu não queria mais fazer engenharia química como eu ia fazer antes. Por mais que eu gostasse de química, eu gostava muito mais de ser criativa e de gravar e de fazer outras coisas, escrever e todo esse tipo de coisa. Me fazia muito mais feliz do que aquilo. E eu fiz vestibular para comunicação e eu passei. Eu passei por uma ótima faculdade e eu lembro que eu fiquei super feliz porque tava tudo começando a dar certo pra mim. E eventualmente aquele menino, ele apareceu de novo e a gente começou a namorar de novo. Ele decidiu que ele não queria mais ficar em BH. Ele queria vir pro Rio. Ele queria vir pro Rio pra ficar comigo. E logo depois aconteceu uma coisa chamada YouTube Next Up, que foi um concurso em que eu fui a única menina a ganhar e eu participei com vários amigos meus e a gente viajou pra São Paulo e foi ótimo, foi uma experiência incrível. E depois eu voltei pro Rio e eu e aquele menino a gente começou a morar juntos. A gente alugou um apartamento, eu me mudei com ele e a gente montou a nossa casinha. Algum tempo depois, uma empresa chamada Canadá Intercâmbio, isso não é um símbolo da Adidas, apesar de parecer desenho horroroso, veio me convidar para ir pro Canadá para conhecer a agência deles. E eu fui pro Canadá, eu fiquei 1 mês e meio lá e eles me mostraram todas as coisas incríveis do Canadá e de Toronto, de Vancouver. E foi uma puta viagem. Foi incrível e eu conheci todos esses lugares, essas pessoas. E eu sou muito, muito, muito grata pela oportunidade que a Canadá Intercâmbio me deu de viajar e conhecê-los, porque eles são pessoas maravilhosas. Sério. Obrigada. Bom, depois de tudo isso, de todas essas coisas maravilhosas acontecendo na minha vida, eu e o menino, a gente não tava tão bem assim. E a gente acabou terminando de novo. E eu tive que voltar pra casa da minha mãe e eu sentia que eu tava dando um passo pra trás. Eu senti que eu tava retrocedendo na minha vida e eu comecei a ficar confusa. Porque a gente tinha todos esses planos de todas essas coisas que a gente ia fazer e queria conquistar. E de repente eu não tinha nada. Eu só tinha, tipo, essas memórias dessas coisas que a gente queria fazer. E eu não sabia muito bem o que fazer, pra onde ir. Eu achava que a minha vida estava decidida e que tinha um caminho certo pra seguir. Mas na verdade agora eu percebo que eu posso fazer absolutamente o que eu quiser. E que eu posso seguir absolutamente o caminho que eu quiser e fazer da minha vida o que eu quiser. E mesmo eu estando meio confusa agora e não sabendo exatamente direito o que vai ser, eu ainda sinto feliz, porque eu tenho vocês e vocês mudaram a minha vida. Muito, muito obrigada a você que me assiste, porque você nem sabe o quanto você me influenciou em tudo isso. E esse é o fim, quero dizer. Fim não, porque parece que eu morri. Mas, sei lá, é um continua. Obrigada. Tchau.